Achou que eu não estava aqui, é? Tô aqui embaixo, escondidinho. Professor Adriano chegando na área, moçadinha, gente boa. Língua portuguesa, 8º ano. Mas como sempre não tô sozinho, deixa eu perguntar. O Natan estava ali ou o Natan se escondeu também, hein? Não? O Natan já tá... Ô Natan, o que é isso? Eu não tinha combinado que você se esconder? Poxa, fazer o quê, né? Se esconde na próxima, hein? Bom, moçadinha, já viram, né? Tô eu e o Natan aqui, muito de boas hoje, muito suci. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a língua portuguesa? Eu adoro, né? Nossa língua portuguesa. Vamos lá, então? Foco do objetivo do dia. Então, o que nós temos aqui para trabalhar? Explicar os efeitos e sentido do uso em textos de estratégia, de mobilização e argumentatividade, sinais e pontuação, adjetivos, substantivos, expressões de grau, verbos e perífrases verbais, advérbios, etc. Então, esses são os nossos objetivos do dia, da nossa belíssima aula. E vamos, então, iniciar esta aula com a leitura do nosso... Uma reflexão aqui, eu quero que você venha e faça comigo aqui, reflita, será que é preciso pensar na seleção de palavras quando se trata de produzir conteúdos, textos dentro da esfera jornalística? Ou eu não preciso ficar preocupado em relação ao que tipo de palavras que eu uso, como que eu uso? Já pararam a pensar nisso? Porque a nossa língua ela é muito diversa, ela tem uma qualidade muito grande. Então, quando a gente pensa nela, organiza a nossa língua, é importante saber utilizar algumas palavras, algumas expressões que são importantes para aquele momento, para aquela parte no texto. É isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho hoje nessa nossa aula. A partir dessa reflexão, eu quero que a gente vai ler agora uma reportagem, nós vamos pensando juntos no uso dessas palavras, o que elas fazem, o que deixam de fazer no texto. Acompanhe comigo na leitura. Mais de um ano após a regulamentação do Conselho Nacional de Direitos da Infância e da Adolescência, CONANDA, reforçar a proibição da comunicação destinada a crianças menores de 12 anos, a publicidade infantil ainda rende debates acalorados. O documento normativo considera abusiva a intenção de persuasão dos pequenos, por meio da representação de crianças, mesmo que pelo uso de personagens, trilhas sonoras de músicas infantis, efeitos especiais e excesso de cores, desenhos animados, entre outros. Olha aqui, vocês viram que nesse trecho que nós estamos lendo, há duas passagens em negrito. Voltando aqui, olha, em destaque aqui, a publicidade infantil ainda rende debates acalorados. O documento normativo considera abusiva a intenção da persuasão dos pequenos. Vejam que nós temos a escolha de palavras é importante, né? Vamos observar aqui, ó. A publicidade infantil, então, retomando aqui, falando a ideia da propaganda. Então, propaganda, publicidade, são as palavras que a gente utiliza como sinônimos, posso utilizar para evitar repetições. Rende debates acalorados. Observe que esse acalorados, ele traz uma opinião ao debate, não é simplesmente um debate. Pode ser um debate, é um debate mais xoxo, mais morno. Não, é um debate acalorado. Então, observem que a busca por palavras para organizar um texto é muito importante. Continuando aqui, ó, o documento normativo. Documento normativo? Do que nós estamos falando? Estamos falando lá atrás de uma resolução. Percebam como vai desenvolvendo as ideias aqui. Considera abusiva. Vejam que a palavra abusiva, ela foi utilizada aqui num contexto para deixar bem negativo mesmo. Então, para trazer algo que não é positivo. O que é abusivo? A persuasão dos pequenos. Então, não é qualquer persuasão que seja abusiva. Então, não é a persuasão lá do professor Adriano, por exemplo. Vai fazer uma persuasão a relação ao professor Adriano, convenceu o professor Adriano a fazer alguma coisa lá, né? Enfim, a persuasão dos pequenos. Viram? Tudo isso é escolha vocabular, é a escolha do texto que nós vamos utilizar para a comunicação.
É muito importante, né? Vamos continuar ali, ó. A decisão pautada em artigos da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, até o momento, não gerou mudança das estratégias de marketing das empresas. Então veja aí de novo, decisão, né? Então, o que nós temos de decisão pautada em artigos. Então, essa decisão ela veio com base em alguma coisa, com base na Constituição Federal, não veio do nada. Novamente, a busca por palavras mais adequadas para o contexto. Agora eu quero que vocês, se vocês prestaram atenção na minha conversa aqui, na fala que eu tive agora há pouco com vocês aqui, você já vai responder fácil essa atividade. Acompanhe comigo na leitura e eu quero que você responda ali. Então, releia. Mais de um ano após a regulamentação do Conselho Nacional dos Direitos da Infância e da Adolescência, CONANDA, o documento normativo considera abusiva a intenção de persuasão dos pequenos. Agora vem a nossa questão. Qual é a classe gramatical das palavras destacadas? Qual é a importância delas para a organização e ou construção do texto? Quando eu estou falando em classe gramatical, eu quero saber da morfologia. Classe gramatical, classe morfológica. O que significa? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio. Então, o nome daquela classe de palavras. Qual é? Regulamentação e documento. Além disso, qual é a importância delas para a construção do texto? Vejam, será que significam a mesma coisa? Por que então são nomes diferentes? É isso que eu quero que vocês pensem, hein? Então, eu vou ficar aqui um pouquinho esperando enquanto vocês aí vão escrevendo. Vamos lá então? Vai lá, hein?
E aí, meu querido e minha querida, já resolveram? Conseguiram interpretar a questão bem legalzinha? Então ali, qual é a classe gramatical? Essa é tranquilo, né? Fácil, de boas. Agora, e qual a importância delas, dessa classe, dessas palavras, na construção textual? Por que ela é importante? O que ela faz no texto? Vamos lá então fazer a correção. Acompanhem aqui. As palavras em destaque, regulamentação e documento pertencem à classe dos substantivos. Documento funciona como sinônimo de regulamentação, contribuindo assim com a progressão do texto, evitando a necessidade de repetir o uso do substantivo regulamentação. Essa é a estratégia que nós temos que usar na construção dos nossos textos. Muitas das vezes você já deve ter percebido lá que a gente vai escrever um texto, a gente repete uma palavra e repete outra e fala, nossa, mas está muito repetitivo isso aqui, como que eu vou resolver? Qual que é a solução para evitar essa repetição? A solução está aqui, é organizar a progressão, utiliza sinônimos. Então aqui, para evitar que fique a regulamentação, vamos ler, acompanha comigo como é que ficaria. Mais de um ano após a regulamentação no Conselho Nacional de Direitos da Infância e da Adolescência, a regulamentação normativa considera abusiva. Vocês viram? É uma repetição. Então eu evito a repetição utilizando o quê? Eu evito utilizando outros substantivos que vão ser sinônimos. Outras coisas que eu posso utilizar, outras palavras que eu posso utilizar, são os pronomes. Ele, ela, isso, isto, este, esta, enfim. Então é importante que você pense bem na estrutura do seu texto, para que ele fique organizado de maneira tranquila. Vamos acompanhando lá então? Você já sabe que os textos jornalísticos têm como prioridade o conteúdo informativo. Fácil, tranquilo. Todo texto jornalístico tem como base a informação, seja ele qual for, seja a notícia, seja a reportagem, o artigo de opinião que faz parte do texto jornalístico também. Mas eles têm como base o quê? A informação, né? Trazer essa informação em geral do que está ocorrendo ali para nós. Esse conteúdo é veiculado em textos que obviamente informam e, além disso, levam um conhecimento e sanam dúvidas sobre um assunto ou tema específico. Esse tipo de texto é vinculado em jornais, revistas, páginas de informação online. Vocês sabem disso, né? Em várias páginas da internet vocês vão encontrar muitos e muitos textos diferentes da esfera jornalística. E sempre com o foco de levar informação. Mas para a informação chegar bem legalzinha, bem que você compreenda, precisa ter uma organização textual que nós já vimos agora há pouco como é que ela funciona. Vamos continuar ali. Sigamos lendo mais alguns trechos da reportagem então. Com ações cada vez mais incisivas, as marcas encantam as crianças em 360 graus, fazendo com que elas tenham contato com o produto em todos os ambientes por onde circulam, sejam eles físicos ou virtuais. A atividade é intensamente criticada pelo Instituto Alana, que espera que o mercado se posicione e trace táticas alternativas para continuar vendendo. Há quase 10 anos, a entidade tem discutido questões importantes a respeito do papel da publicidade infantil, como corresponsável por problemas a longo prazo e outros que já fazem parte da realidade, como a obesidade infantil. Por exemplo, se não fosse importante para o mercado anunciar produto não saudável para a criança, eles não o fariam. Porque existe toda essa discussão do lado do mercado sobre impacto econômico. Sabe-se que 80% dos processos decisórios de compras da família estão nas mãos das crianças, mas não deveriam estar, comenta a psicóloga Laís Fontinelli, uma das gestoras do Instituto Alana, em entrevista à TV Mundo do Marketing. Meus caros e minhas caras, vocês viram então aqui a reportagem? Falando de um assunto que é bem importante. É a publicidade em geral, o poder de compra, o poder decisório da compra passa muitas vezes as famílias pelas crianças, não é? Não sei se isso é legal, é bom você pensar, será que é legal? Bom, os pais, os responsáveis, deixar as crianças decidirem, 80% das compras são as crianças que decidem.
a marca de um produto, o que vai comprar, enfim. Pensem nisso, raciocinem isso. Mas além disso, vocês devem ter percebido que durante a leitura havia uma série de palavras em destaque, em negrito. E o que estava em negrito ali? O que são essas palavras? Vou voltar alguns slides para perceberem. Olha lá. Comenta, estão, existe, tem, discutido, posicione, traça, espera, circulam, encantam. Então, que palavras são essas? O que elas fazem? Qual é a função delas, em geral, dentro de um texto? Sabe já o que é? Consegue dar essa resposta? Boa! Mas então, vamos ver isso mesmo numa atividade. Olha lá, releia com ações cada vez mais incisivas, as marcas encantam as crianças em 360 graus, com o produto em todos os ambientes por onde circulam, sejam eles físicos ou virtuais. As palavras em destaque pertencem a qual classe gramatical? De que forma que elas contribuem com o aspecto informativo do trecho lido? É a mesma situação da questão anterior. Pensem lá. Qual é a função, qual é a classe gramatical e qual é a função delas naquele contexto? Para que serve isso dentro de um texto? Qual qual a parte delas dentro do elemento que vai dar a progressão textual? Belezinha? Vão lá, então eu vou ficar aqui esperando vocês, hein? Eu espero, faz tranquilo e a gente já volta, hein? Vai lá fazendo! E aí, meu querido? E aí, minha querida? Resolveram? Vamos corrigir então. Observem lá. As palavras em destaque, o que elas são? Qual classe gramatical elas são? Pertence a qual? Vejam ali. Então,
elas são verbos e contribuem com o aspecto informativo do trecho lido, porque estão no presente do indicativo, denotando a atualidade do conteúdo que, sendo jornalístico, deve conter informações de interesse ao público leitor do agora da publicação da reportagem. Então, palavras, os verbos dentro de um texto jornalístico, ele tem que aparecer no presente. Por que deve aparecer no presente? Porque é a ideia da informatividade, do momento. Então, o presente do indicativo, ele auxilia para desenvolver esses sentidos. Lembrando aqui, rapidamente, o que é verbo? O que são verbos? Né? É aquela classe de palavras que vai indicar, de maneira geral, uma ação, um estado ou ainda um fenômeno natural. Ação, correr, falar, cantar, gesticular, né? Um estado, ser, estar, parecer, permanecer. Né? Então são os estados que a pessoa fica. Fenômenos naturais, nevar, chover, gear, belezinha? Então os verbos eles indicam isso. Quando eu utilizo eles, eu trago então essas informações para dentro do nosso texto. Então no início dessa aula você foi e viu o seguinte, tinha uma questão lá. Será que é necessário e importante pensar na seleção de palavras? Essa era a discussão inicial da nossa aula, dentro do texto jornalístico. Agora, depois de ter conversado bastante, já dá para saber essa resposta, não é? Vem aqui, ó, aqui comigo, tá aqui, ó. Dá para responder sim, então lá é importante. É claro que é importante a seleção de palavras para a construção de um texto jornalístico, na verdade qualquer texto. Ele é muito importante. Então, respondendo, sim, essas palavras do campo jornalístico que a gente viu ali, vai demonstrar a atualidade, vai evitar a repetição e também vai ocorrer isso nos outros textos que você vai escrever. Boa, né? Espero que você tenha anotado tudo isso aí. Isso aí. Então vejam lá, na produção de conteúdos jornalísticos, verbos e substantivos são indispensáveis. E sua seleção é importante, pois essas palavras denotam conhecimento por parte de quem elabora o texto e também a atualidade das informações vinculadas, atraindo o interesse da leitura do público consumidor de conteúdo informativo. Boa, né? Falei agora, então eu retomei. Falando em retomada, né? Nesta aula, lemos o trecho de reportagem sobre debate em torno da publicidade direcionada ao público infantil. A partir disso, analisamos a importância de verbos e substantivos para a progressão textual e para denotar a atualidade do conteúdo informativo veiculado pelo texto jornalístico. Eu, como sempre, adorei estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Nos encontramos em um outro momento. Até breve. Tchau!